Então, galera, nesse vídeo aqui eu vou estar falando a respeito de como tá ligando uma parafusadeira bateria numa fonte. Às vezes você tem a parafusadeira, ela não segura mais carga ou estragou o carregador. Então você já pode ter até pensado em ligar numa fonte, porém as fontes que você tem, apesar de ser uma voltagem alta, quando você liga na parafusadeira ela não tem força. Isso é por causa da corrente. Então uma solução que tem para isso é você estar ligando numa fonte dessas de PC. Essas fontes, mesmo uma nova, não é muito caro, mas às vezes você indo nessas lojas de informática que mexe com micro e tal, eles podem estar até te dando uma usada que esteja funcionando. Então aqui eu vou estar, nesse primeiro vídeo, eu vou estar falando a respeito de algumas informações que você precisa saber. Eu vou estar fazendo um segundo vídeo que eu vou adaptar lá numa caixinha de madeira, deixar ela bem bacaninha. Então, a respeito da fonte. Para testar a fonte, é bem simples. Ligando ela, nesse monte de fio aqui, você vai procurar o fio verde. Só vai ter um fio verde. Esse fio verde, você vai ligar ele com neutro. O neutro são todos os fios pretos. Então, no caso, aqui eu coloquei um botãozinho que fica bacana. Então depois eu vou estar adaptando na caixinha, vai ficar melhor ainda. E se você não tiver o botãozinho, você vai só emendar um fio no outro para saber se a fonte está funcionando. Que nem aqui no caso, quando eu aciono, liga a fonte. Agora a respeito dos outros fios que você precisa saber. Esses outros fios aqui vão ter 3 voltagens. Esse laranja, o fio laranja, ele vai ser 3 volts. O fio vermelho ele vai ser 5 volts. E o fio amarelo, todos os fios amarelos, vão ser 12 volts. Que no caso é o que eu estou utilizando, que vai fazer a parafusadeira ficar bem forte. Então basicamente da fonte é isso. Então vocês podem ver que tem muitos fios. Então eu vou estar retirando o excesso, vou deixar só o necessário mesmo, porque não tem utilidade. Agora a respeito da parafusadeira, cada um vai ter que ver como fica mais fácil a adaptação. Então às vezes você pode estar conseguindo emendar direto já no conectorzinho, ou se você quiser abrir a parafusadeira e soldar direto num outro fio que seja referente, tipo positivo e negativo. E também uma outra dica, sempre use um fio vermelho para identificar o positivo. O negativo não tem tanta importância, mas por padrão sempre use um fio vermelho para identificar o positivo. Porque na hora de fazer a ligação, se você ligar inverso, não funciona, porque tem um chip eletrônico na parafusadeira. Então se você ligar ao contrário não vai funcionar. Então fica a conceito de cada um fazer essa ligação. E também esse fio que você for fazer a emenda entre a parafusadeira e a fonte, não utilizar um fiozinho muito fino. Porque senão quando você estiver utilizando ela, estiver forçando, esse fiozinho, se ele for muito fino, ele esquenta e acaba não passando a corrente. Então ele esquenta até o ponto de derreter. Então as informações basicamente é essa. Então eu vou estar fazendo um segundo vídeo. No outro vídeo já vai estar a caixinha pronta. Eu vou adaptar a fonte com o botão e fazer um esqueminha para ficar bem bacana. Então aqui no caso vamos fazer um pequeno teste de potência. Como eu já disse, no caso aqui eu estou utilizando 12 volts. Então essa daqui tem uma regulagem de torque, tá vendo? Então aqui ó, no torque 1, no torque 6 ainda ela dá uma segurada, mas no 5, ó, entendeu? Realmente fica muito potente. Só para mencionar, no caso dessa outra aqui, essa daqui quando eu comprei já não tinha, eu comprei ela assim mesmo. Paguei R$10, não tinha carregador nem nada. No caso dessa daqui,
ela tem aqueles plugzinhos. Então, ao invés de eu estar abrindo ela para soldar, eu simplesmente, como eu tenho aqui um plugzinho, deve ver se eu acho um outro melhor. Então, vou estar utilizando ele próprio para quando está precisando, se precisar usar ela. Então é isso aí. Se a dica foi útil, se inscreve aí no canal, dá um joinha. E depois volta aí para ver o segundo vídeo de como que vai ficar já adaptada a fonte numa caixinha de madeira. Isso aí, valeu.